Pessoal, meu nome é Eliero, sou médico gastroenterologista. Vim aqui falar um pouco com vocês sobre as queixas no pronto-socorro mais comuns da gastro. Vou falar um pouco sobre cirrose. O paciente cirrótico não é o principal paciente que você vai ter no seu pronto-socorro, mas quando ele chega, você tem que ter uma certa expertise para lidar com ele, porque cada ponto é interessante na abordagem dos pacientes cirróticos. A internação dos pacientes cirróticos chega a ser tão importante que ela costuma ter aproximadamente 49.500 mortes e foi a oitava principal causa de morte nos Estados Unidos em um estudo retrospectivo realizado em 2010. Dentro desse contexto, temos um total de 19.500 mortes devido ao carcinoma hepatocelular, que ocorre frequentemente devido à cirrose. Então, torna o tema extremamente relevante. Apesar de não tão frequente no pronto-socorro, é um tema no qual todos vocês têm que ter expertise de abordar. E uma das principais coisas que nós temos que ter em mente quando o paciente cirrótico chega até o pronto-socorro é sobre os critérios de prognóstico desse paciente. E para isso nós temos dois scores principais que nós temos que ter em mente e sempre adicioná-los nos aplicativos de scores para a gente saber qual tipo de cirrótico nós estamos tratando. Se é um paciente cirrótico compensado ou descompensado. Dentre os scores, destaco aqui o CHARD-PUG. O CHARD ele foi derivado de 5 critérios clínicos, na qual é importante para estratificar o grau de mortalidade e a gravidade desse doente com cirrose. Ele inclui dados como a CIT, bilirrubina, albumina, tempo de protrombina, ou seja, o RNI, e a presença ou não de encefalopatia hepática. O segundo score é o MELD, que também guarda correlação, inclusive com os indicativos de transplante hepático desse perfil de paciente. Ele classifica o paciente com um score de gravidade a partir da bilirrubina, a RNI, a creatinina e o sódio sérico desse perfil de doente. E aí as principais complicações que um paciente cirrótico se apresenta de queixas no pronto-socorro são a ascite, a peritonite bacteriana espontânea, a encefalopatia hepática, o carcinoma hepatocelular, a síndrome hepatorrenal e a síndrome hepatopulmonar. No entanto, a gente vai tratar aqui das 4 mais comuns, que incluem a ascite, a peritonite bacteriana espontânea, a encefalopatia hepática e a síndrome hepatorrenal. Bom, falando um pouco da ascite, por definição, é o acúmulo de líquido dentro da cavidade peritoneal. É causada pelo desenvolvimento da hipertensão portal no contexto da cirrose e a complicação mais comum da cirrose é apresentada dentro do pronto-socorro. Nós temos várias etiologias e aí destaca-se dentro do contexto da cirrose o desenvolvimento da hipertensão portal, a hipoalbuminemia, doença peritoneal e aí pode ser causada devido ao CHC ou então a disseminação dentro do peritônio, talvez de uma tuberculose, e temos outras etiologias que não são tão comuns no contexto da cirrose hepática, mas é importante termos em mente. Destaca-se a ascite quilosa, ascite pancreática, edema, hemoperitônio e lesão urológica. Alguns dados importantes do paciente. Principalmente dentro da semiologia, na anamnese, o paciente vai falar que está com aumento do volume abdominal. E dentro do exame físico, destaca-se aí a maciez móvel. Dentro da medicina hoje hospitalar, e dentro da medicina de emergência, do pronto-socorro, nós temos aqui alguns critérios que ajudam a gente a falar se essa ascite é leve, moderada ou grave. Bom, a ascite leve, aquela ascite que a gente consegue ver só pelo ultrassom. A ascite moderada, ela se manifesta com uma distensão abdominal, talvez meio que intermitente, o paciente só nota que aumentou o volume do abdômen. Essa também, às vezes a moderada a gente consegue ver também só no ultrassom, a depender da constituição do paciente. Já a ascite grave, ela já é vista no exame físico, na semiologia, e aqueles sinais lá de piparote, maciez móvel estão bem presentes. Para o diagnóstico, nós temos que ter base em 3 pilares principais: o exame físico, o ultrassom de abdômen e, por fim, a análise do líquido ascítico, que é feita pela paracentese, que é o principal exame que nós temos que ter. A paracentese é indicada para todos os pacientes que cursam
com aumento novo do volume abdominal secundário à ascite. E ela é importante para a gente responder as duas perguntas principais. A primeira, a infecção. A segunda, a hipertensão portal. O procedimento da paracentese, ele é feito assim como está descrito aí na imagem, realizado entre a espinha anterosuperior e a cicatriz umbilical, realizado com anestesia local, uma degemação dos campos. Os exames solicitados dentro do líquido acítico são a cultura aeróbica e anaeróbica, a contagem de células diferencial feita pela citometria, a coloração de Gram, a albumina, a proteína, glicose, lactato desidrogenase, que é o LDH, que é importante para a gente, a amilase e a bilirrubina. Todos esses exames devem ser solicitados após a coleta do líquido acítico para a caracterização do tipo de ascite que esse paciente está apresentando e se há infecção ou não. Algumas contraindicações relativas para a punção do líquido abdominal. Dentro delas, destaca-se o íleo maciço, a presença de CIVD, fibrinólise primária e cicatrizes cirúrgicas. No entanto, nós estamos numa época mais avançada em questão da área médica e da medicina interna, com a presença do ultrassom na beira de leito para nos ajudar a fazer essas punções. Essas contraindicações relativas começam a ser mais relativas ainda. Sendo assim, a utilização do ultrassom para esse perfil de pacientes costuma ser mais pertinente. Então, a avaliação do líquido acítico é o ponto principal para definir se esse paciente tem ou não hipertensão portal. E isso é feito pelo GASA. O GASA é feito a partir da albumina do soro do paciente menos a albumina que encontra-se dentro do líquido abdominal, dentro da ascite. E aí, como que é feito isso? Bom, o GASA acima de 1.1, ele me dá 97% de precisão, ou seja, 97% de sensibilidade para falar que esse paciente ele tem, e essa ascite ela é derivada da hipertensão portal. Um gradiente menor do que 1.1 indica que o paciente não tem hipertensão portal. E outras causas têm que ser pesquisadas, como por exemplo, tuberculose, infecções, neoplasias. Então é importantíssimo essa análise do líquido acítico para estratificarmos o tratamento desse paciente logo após o diagnóstico da ascite. A infecção, a presença de neutrófilos acima de 250 na ascite, ela me dá uma especificidade para falar que esse paciente tem uma ascite sim infectada, ou seja, uma peritonite bacteriana espontânea. Nós temos que saber também que os neutrófilos devem ser subtraídos da contagem absoluta para cada 250 glóbulos vermelhos para produzir aquela contagem corrigida de neutrófilos. Porque às vezes a ascite ela é puncionada, mas há um trauma. E aí é importante a gente fazer essa correção para podermos ter um número específico de neutrófilos corrigidos dentro da punção do líquido acítico. Como a gente vai tratar essa ascite? Primeira coisa, tirar o fator causal. Será que esse paciente é cirrótico pelo uso de álcool? Veja se esse paciente está fazendo uso de anti-inflamatórios. Veja também se esses pacientes eles estão em uso de medicamentos que causam hepatotoxicidade. E esses medicamentos têm que ser descontinuados. Reduza também medicamentos que podem contribuir para a redução do clíris renal e que possam agravar a ascite. Um desses medicamentos é o beta-bloqueador, que no contexto de uma ascite de grande volume ele tem que ser retirado. A segunda questão é na restrição do sódio desse perfil de pacientes. Esse perfil de pacientes ele tem que ter uma ingesta de sódio aproximadamente de 2 gramas por dia. E por fim, a terapia com diurético terapia, que ela é feita com espironolactona e a furosemida. A dose da espironolactona é de 100 mg por dia e a furosemida é de 40 mg por dia. Essa dose ela é titulada a cada 3 dias, que é o tempo que a espironolactona demora a agir no corpo desse doente. A gente tem que lembrar que o cirrótico ele tem um hiperaldosteronismo secundário. Isso tudo secundário à hipoperfusão renal. Então, a espironolactona é a palavra-chave para o tratamento da ascite. A furosemida entra aí como adjuvante. Sempre titule as doses, iniciando com a dose de 100 mg de espironolactona e de 40 mg de furosemida. Esse ajuste fino vai ser realizado com a perda de peso do paciente potencial a cada dia da internação, que isso vai ficar mais para o médico da unidade de internação realizar. E é importante também sempre pesar o paciente na admissão hospitalar. A dose máxima dos dois que vai ser utilizada é de 400 mg da espironolactona e de 160 mg da furosemida. Isso já para casos de ascite refratária. Muitos pacientes não respondem a essa dose. E esses pacientes eles têm que ser estratificados para ser enviados para o transplante hepático. No entanto, essa dose raramente vai ser prescrita dentro do pronto-socorro pelo risco de lesão renal. Uma parte desses pacientes, às vezes, cursam
com uma pequena quantidade de ascite. No entanto, quando você tira a terapia diurética desse perfil de pacientes, a ascite volta a regulacionar. Então, às vezes, uma pequena dose de 50 mg de zona e 20 mg de furosemida é o suficiente para controlar a ascite desse perfil de pacientes. Tem uma outra questão importante no manejo da paracentese, encontra-se na paracentese de alívio. Bom, a paracentese de alívio ela é realizada, como o próprio nome diz, para aliviar a pressão intraabdominal dos pacientes que têm uma ascite descompensada e têm alguns critérios de desconforto, como restrição ventilatória, dor abdominal importante, presença de hérnias umbilicais. E aí, como que é feito isso? É feita uma punção, do mesmo jeito que é feita a paracentese terapêutica, usando um gelco ligado a um equipo, e essa paracentese ela tem que ser tirada até 5 litros. Por que até 5 litros? Pelo risco de disfunção renal nesse perfil de pacientes. Sendo assim, a partir do momento que é retirado mais do que 5 litros, nós devemos repor a albumina nesse perfil de pacientes, e a reposição é feita de 6 até 8 gramas de albumina para cada líquido de ascite retirado. Dentro das complicações da ascite, a principal é a peritonite bacteriana espontânea. A peritonite bacteriana espontânea é uma complicação comum da ascite e se dá pelo desenvolvimento da infecção da ascite desses pacientes. As manifestações são febre, dor abdominal, alteração do estado mental, presença de disfunção renal. Muitas vezes o paciente vai ter ilho paralítico e em alguns casos o paciente pode desenvolver choque séptico, com hipotensão, necessidades de aminas vasoativas, e aí a punção do líquido acítico torna-se ainda mais importante. O diagnóstico ele é estabelecido pela presença de uma cultura bacteriana positiva no líquido acítico, associado aos leucócitos polimorfonucleares acima de 250 células por microlitros. A peritonite bacteriana espontânea tem um outro diagnóstico diferencial, que é a peritonite bacteriana secundária, que no caso é cirúrgica. É uma peritonite bacteriana que se dá no contexto de uma infecção intraabdominal, seja ela uma apendicite, seja ela uma colite mais importante, seja ela por uma úlcera perfurada. Como é que nós vamos dar esse diagnóstico? Como nós vamos diferir da peritonite bacteriana espontânea? Bom, isso é importante a partir do momento que a proteína no líquido acítico é acima de 1, a glicose é menor do que 50 e o LDH maior do que o limite superior normal para o soro. Esse paciente ele tem que ser avaliado precocemente pela equipe cirúrgica para se descartar a necessidade de uma abordagem cirúrgica mais precoce. Já a peritonite bacteriana secundária também, as culturas mostram com uma infecção polimicrobiana. No entanto, na peritonite bacteriana espontânea é uma cultura monomicrobiana, geralmente com gram-negativos. O tratamento da peritonite bacteriana espontânea ele se dá através de descontinuar os beta-bloqueadores, que é o primeiro passo, já que o uso de beta-bloqueador está associado a um mau prognóstico nos pacientes com peritonite bacteriana espontânea. E iniciar a terapia antibiótica empírica antes mesmo de culturas, se o paciente estiver com temperatura acima de 37,8, dor abdominal, estado mental alterado e o líquido acítico mostrando a presença de polimorfonucleares acima de 250 células. Já a bacteriacite é um outro contexto. A bacteriacite é quando você faz a punção da paracentese, há a presença de bactérias, no entanto, os polimorfonucleados estão menor do que 250. O tratamento deve ser iniciado apenas no paciente que estiver sintomático, ou seja, com sintomas infecciosos. Para aqueles pacientes assintomáticos, uma nova paracentese deve ser repetida por volta de 48 horas. E o tratamento deve ser iniciado se a contagem de polimorfonucleados aumentar para mais de 250 células. E qual que é a flora bacteriana a ser coberta nesse perfil de pacientes? São os gram-negativos, principalmente, que está inclusos Escherichia coli, com 43% das infecções, Klebsiella em 11% das infecções, e o Streptococcus está presente em aproximadamente 9% das infecções. Há outras espécies de Streptococcus que estão presentes aí em 19% dos pacientes, mas os principais grupos a serem cobertos são estes. Sendo assim, a terapia número 1 indicada para esse perfil de pacientes é com a cefotaxima, 2 gramas 3 vezes ao dia por 5 dias. No entanto, não está tão presente assim nos nossos atendimentos médicos, seja em Minas Gerais, seja no Brasil, na área do SUS. Sendo assim, a ceftrexona é uma boa opção, com a dose de 2 gramas por dia por 5 dias. Tem um outro contexto importante da peritonite bacteriana espontânea, que ela está associada com a disfunção renal do cirrótico.
E aí nós temos uma terapia importante para ser feita nos pacientes em risco, que é com albumina, que é 1,5 gramas de albumina por quilo de peso do paciente no primeiro dia e com 1 grama por quilo para o paciente já no terceiro dia da infecção. É importante lembrar que após o diagnóstico nós temos um time aí de 6 horas para ser realizada a albumina, para a questão de melhora de prognóstico renal desse perfil de pacientes. E qual que é o paciente que nós temos que dar albumina? Todos os pacientes? Não. Se o paciente chega com uma creatinina acima de 1, o boom de ureia, que é a ureia dividido aproximadamente por 2, acima de 30, e a bilirrubina total acima de 4, esse perfil de pacientes eles beneficiam da albumina na profilaxia de lesão renal dos perfis de pacientes. Se ainda há disfunção renal após a infusão desse paciente, deve ser tratado com uma síndrome hepatorrenal, que é uma outra história. O prognóstico da peste bacteriana espontânea, assim como na sepse, nós temos um critério diagnóstico e prognóstico do paciente com peritonite bacteriana espontânea, que é o Cliff-Sulfa. O Cliff-Sulfa, assim como na sepse, ele marca disfunções orgânicas associadas à infecção relacionada à peste bacteriana espontânea. E dentro deles encontra-se a bilirrubina, a creatinina, presença ou não de cefalopatia hepática, o RNI, a presença de hipotensão ou necessidade de aminas vasoativas e a relação PO2-FO2 dos perfis de pacientes. Acima de 5, o Cliff-Sulfa ele mostra uma alta gravidade desse perfil de paciente, acima de 7, mais alta ainda. Sendo assim, esse paciente tem que ser estratificado e enviado para a equipe de terapia intensiva. Como que a gente vai checar a resposta ao tratamento? A resposta ao tratamento ela é dada com os polimorfos nucleares menor do que 250 depois dos 5 dias. E dentro desse contexto, o antibiótico pode ser suspenso. No entanto, se a contagem de polimorfos nucleares for superior ao valor pré-tratamento, temos que investigar causas cirúrgicas importantes para esses pacientes. Esses pacientes têm que passar por exames de imagem, tomografia, ultrassonografia, a depender da disponibilidade do pronto-socorro. No entanto, se a contagem de polimorfos estiver elevada, mas, no entanto, menor do que o valor pré-tratamento, continuamos com antibiótico terapia por mais 48 horas e aí a paracentese deve ser repetida. Uma outra complicação, desta vez neurológica no paciente cirrótico, é a encefalopatia hepática. A encefalopatia hepática ela é causada pela não metabolização de amônio pelo fígado do paciente cirrótico. E aí, esse perfil de pacientes ele vai levar a ter distúrbios do padrão de sono, alterações de humor, desorientação e pode chegar até o coma. E as principais causas são os distúrbios eletrolíticos, alterações metabólicas e principalmente infecções. Dentro dos exames laboratoriais, os níveis séricos de amônia não devem ser repetidos rotineiramente nesse perfil de pacientes, já que ele tem uma sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da encefalopatia hepática meio baixa, sendo utilizado aí no caso de dúvidas nos diagnósticos. A glicemia capilar tem que ser feita para excluir hipoglicemia, marcadores inflamatórios como hemograma, PCR, avaliação do sulfa tem que ser realizado, a função renal também tem que ser avaliada nesse perfil de pacientes para excluir uremia e, por fim, os eletrólitos também devem ser avaliados para excluir que esse paciente não tem hipernatremia, hiponatremia, dosagem sempre do potássio, que é um dos fatores também precipitantes para esses pacientes desenvolverem a encefalopatia hepática, do fósforo e do magnésio. Outros exames a serem solicitados é a tomografia computadorizada de crânio para excluir diagnósticos diferenciais. O eletroencefalograma ele também pode ser utilizado para esse perfil de pacientes para excluir que não há crise convulsiva associada ao quadro e alguns padrões metabólicos do eletroencefalograma também podem sugerir a presença de encefalopatia hepática. Por fim, a ressonância magnética, nos casos de dúvida nas imagens achadas na tomografia de crânio, pode ser um artifício importante do médico no pronto atendimento, a depender dos recursos utilizados. E nós temos uma classificação da encefalopatia hepática que estão em 4 níveis. A1, que é apenas uma mudança de comportamento, confusão leve, fala arrastada, distúrbios do sono. A2, que encontra-se com letargia, confusão mental leve a moderada. A 3, nós já temos a confusão acentuada, estupor, fala incoerente, a presença de flapping ao exame físico. E o 4, coma sem resposta até a dor. Os pacientes muitas vezes são intubados. E como é feito o tratamento? Primeira coisa, corrigir distúrbios eletrolíticos se houver. Depois, rastrear e tratar infecções. Dieta normocalórica e normoproteica para os pacientes são importantes para evitar hipoglicemia. Sempre suspender benzodiazepínicos se os pacientes tiverem uso, porque é um precipitante para encefalopatia hepática. Por último, o tratamento com lactulose, que promove a acidificação das fezes e evita a absorção de amônio pelo sangue do doente. A dose é de 30 a 45 ml, que pode ser feita até 4 vezes por dia. Um outro diagnóstico importante no pronto-socorro, dentro das complicações do paciente cirrótico,
é a síndrome hepatorenal. A minha intenção aqui é que vocês atinem para ela para poder estratificar esse paciente de uma maneira mais exata possível, uma vez que qualquer deslize no tratamento desse perfil de pacientes é crucial para o desenvolvimento de eventos adversos durante a internação, para o desenvolvimento de mau prognóstico dos pacientes durante a internação, principalmente no contexto de transplante hepático. E é uma das muitas causas de potenciais lesão renal aguda em paciente com doença hepática aguda ou crônica, e representa o estágio final da doença hepática nesse perfil de pacientes, principalmente relacionado aos mecanismos vasodilatadores dos pacientes com cirrose. É um diagnóstico de exclusão e está associado a um mau prognóstico. Os critérios diagnósticos são presença de doença hepática crônica ou aguda com insuficiência hepática avançada e hipertensão portal, lesão renal aguda definida com aumento da creatinina acima de 0,3 ou mais em 48 horas, ou um aumento da relação ao valor basal de 50% ou mais em 7 dias. Um critério importantíssimo nesse contexto é excluir qualquer outra causa aparente de lesão renal aguda, incluindo choque, tratamento atual ou recente com drogas nefrotóxicas e ausência de evidências na ultrassonografia de obstrução ou doença renal parenquimatosa. Outros critérios importantes são a excreção urinária de glóbulos vermelhos menor do que 50 células por campo de grande aumento e a excreção de proteínas inferior a 500 mg por dia. Nós temos também que ter um critério importante que é a ausência de melhora da função renal após a infusão de albumina de 1 grama por quilo de peso corporal por até 2 dias. E a retirada dos diuréticos que o paciente está fazendo uso. A partir do momento do diagnóstico, o tratamento é feito em ambiente de terapia intensiva, com o uso de noradrenalina, a dose vai de 0,5 até 3 mg por hora, com o objetivo de aumentar a pressão arterial média entre 10 milímetros de mercúrio. A albumina também é administrada por pelo menos 2 dias, em bolos intravenosos de 1 grama por quilo por dia, chegando até 100 gramas no máximo. E por fim, a mensagem que eu quero deixar da síndrome hepatorenal é diagnóstico, que vocês têm que ter em mente da alteração da função renal desse perfil de pacientes. A segunda questão é que se esse paciente apresenta com disfunção renal, você já excluiu as drogas nefrotóxicas e você já tirou a diurético terapia, provavelmente esse paciente vai precisar de albumina. E ela é dada a 1 grama por quilo por dia. Esse paciente não teve melhora, provavelmente estamos tratando de síndrome hepatorenal. Esse paciente tem que ser levado para um ambiente de terapia intensiva e tem que ser administrado noradrenalina por via intravenosa, preferencialmente no acesso central, de meio a 3 mg por hora. E o objetivo é de manter uma normotensão nesse perfil de pacientes, talvez aumentar a pressão arterial média em 10 milímetros de mercúrio. E a albumina tem que ser administrada aí 1 grama por quilo por dia. Esse paciente ele deve ser encaminhado para terapia intensiva e de lá estratificado para algum serviço de transplante hepático. Bom, essas são as principais complicações do cirrótico no pronto-socorro. O tema é extenso e complexo. Aqui são os pontos-chave principais para se abordar esse perfil de cirrótico, perfil de paciente, na qual é complexo, é grave e o potencial de complicações durante a internação é gigantesco. Sendo assim, aqueles pontos-chave principais da abordagem da CIT, da encefalopatia hepática e da disfunção renal do cirrótico é importantíssimo para o manejo inicial desses pacientes no pronto-socorro e para definir o fluxo durante a unidade de internação. Obrigado.